Se você já jogou Resident Evil alguma vez, você provavelmente vai se frustrar com esse filme aqui. Se você nunca jogou, você não vai entender muita coisa. Os fãs de Resident Evil tinham uma expectativa nesse filme aqui, desde que saiu o trailer, até porque o trailer ele se parece bastante com os jogos, sobretudo com o segundo jogo, né, o Raccoon City mesmo. Então muita gente esperava algo mais fiel aos jogos, até porque já teve uma porrada de Resident Evil que não tem nada a ver com o jogo e também são todos muito ruins. Então aqui sendo um reboot, começando do zero, parecia que eles iam se manter mais fiéis ao material original e coisa do tipo. Em parte isso até acontece, mas não de uma forma tão positiva. E até essa pegada de, vamos fazer um reboot, é mais marketing do que qualquer outra coisa, porque o pessoalzinho que estava envolvido nos filmes antigos de Resident Evil, tá todo mundo envolvido aqui na produção. Todos os produtores do filme são os mesmos dos filmes antigos. Então, esse papo de, não, agora é um novo Resident Evil, vamos começar tudo do zero, isso é história, isso é enganação para quem não tem esse tipo de informação achar que é algo que começa do zero. Não é. É um reboot? É um reboot, porque esse universo é um universo novo. Mas a galera que tá fazendo esses filmes aqui são os mesmos, é a turminha lá do Paul W.S. Anderson que nunca fez nada que presta na vida. Então aqui a gente vai ter um filme dirigido pelo Johannes Roberts, que ele tenta explicar a todo instante pra gente que o filme se passa na década de 90. Não basta ele colocar lá no começo 1998 para fazer uma referência ao primeiro jogo que vai se passar no final da década de 90 também, mas ele faz questão de ressaltar todos os elementos da década de 90 possíveis aqui. Então, objetos eletrônicos, o telefone e coisa do tipo, e principalmente como ele vai trabalhar o filme visualmente, que acaba sendo um filme um pouco ultrapassado, mas em alguns momentos eu gostei como referência ao jogo. Então, os movimentos de câmera, os zooms, todos os elementos fílmicos que ele vai usar aqui de estilo vai lembrar muito aos filmes dos anos 90. Acaba sendo um certo ruído, porque a linguagem do cinema está sempre evoluindo e os filmes da década de 90 pertencem à década de 90. Tentar reproduzir um filme da década de 90 hoje é um pouco estranho e eu senti, pelo menos, um pouco dessa estranheza. Ainda que ele consiga encontrar alguns bons momentos. Então tem um momento em que tem um personagem totalmente no escuro, um monte de zumbis chegando para atacar ele, e ele vai deixar tudo no escuro aqui, só com uns flashes de quando esse personagem atira. Então tem umas pequenas boas sacadas aqui no filme. Eu não acho um filme tão terrível assim quanto tem muita gente falando. Sim, é um filme bem problemático por causa de muitas escolhas que eu vou falar mais pra frente, mas no geral não é aquele filme tão incômodo assim, não é aquele filme que eu saí da sala do cinema putaço, querendo xingar todo mundo, como acontece com muitos filmes, apesar de eu gostar dos jogos e como a adaptação do jogo ser bem problemático. O problema aqui está nas escolhas que partem desde antes da direção, escolhas de roteiro, escolhas de produção e também um pouco do investimento no filme, né? Porque o CGI aqui é bem problemático. Quando o filme tenta resolver com maquiagem, legal, funciona, até o gore e tal, mas quando ele precisa de computação gráfica, em alguns momentos nem precisava, mas quando ele recorre à computação gráfica, aí é meio sofrível. O grande problema aqui está na tentativa de adaptar 2 jogos em um filme de 1h40. É isso que vai acontecer aqui em Raccoon City. Eles vão pegar o primeiro jogo, o segundo jogo e tentar adaptar toda a história desses 2 jogos em um filme de 1h40. E aí surgem inúmeros problemas. O maior deles, não há tempo de desenvolvimento para nada aqui. A direção até consegue criar um mistério, criar um suspense que talvez funcione até melhor para quem não jogou os jogos. Mas no geral, as coisas acabam surgindo do nada, faltam informações, mesmo que o filme, qualquer diálogo que tenha nele, seja para passar informações. Diálogos, na maioria das vezes, muito ruins. Então fica esse problema de você ter muita história, você ter que enxugar de tudo quanto é lado e um monte de informação que não vem, e aí a direção ela quer fazer referências que tudo bem,
eu joguei os jogos, eu entendo aquela referência, eu entendo o que aquilo significa. Mas quem não jogou o jogo não vai entender que tipo de zumbi é aquele que surgiu do nada no filme, porque sim. Ou mesmo como funciona a Umbrella, o que aconteceu em Raccoon City, esse tipo de coisa. E aí tem esse problema também de adaptar os dois jogos, que um se passa em um momento mais pra frente e o outro se passa bem mais pra trás. E aí você tem que integrar as duas tramas, todos esses personagens, em uma trama só, mais uma vez, com muito pouco tempo de desenvolvimento. Então é o que eu falei na abertura, quem jogou os jogos vai gostar de algumas referências, então até o design da delegacia aqui é muito parecida com o jogo, a personagem da Claire, da Caia Scodelario, que eu gostei bastante, é parecida com o jogo, pra mim é a melhor coisa do filme, até o figurino, né, a jaqueta vermelha e tal. A própria mansão também vai ser muito parecido o design com o jogo, e alguns planos que a direção tenta compor, que é praticamente tirado do jogo só com um gráfico em live action, digamos assim. Então tem essas referências que são bem legais, além da cena inicial ali envolvendo o caminhão, além do cachorro, de alguns zumbis que vão aparecer aqui e tal, mas acabam sendo referências meio vazias, porque não há tempo para essas referências ganharem substância. Algumas tudo bem, como por exemplo o design da delegacia, não tem problema algum, mas principalmente no que envolve os zumbis, no que envolve a Umbrella, tudo acaba ficando meio jogado, tudo surge meio do nada, você fala o que é aquilo, não tem muita explicação, porque não dá tempo de explicar, e bola pra frente, vamos seguir esses personagens. Então acaba sendo um filme problemático que eu não entendo o porquê dessas escolhas, e acho que aí tá o maior problema. A ideia aqui é de novo fazer uma franquia de Resident Evil. Não à toa tem uma cena pós-créditos, que vai fazer outra referência do jogo, não vou falar aqui o que se passa na cena pós-créditos. Então, se a sua ideia é fazer uma franquia, fazer vários filmes de Resident Evil, por que não dar um passo de cada vez? Por que não começar lá pelo primeiro jogo, depois fazer o segundo jogo e por aí vai? Por que querer adaptar muita coisa em pouco tempo? Então, sinceramente, não consigo entender. E é um problema que, como eu disse, vai antes da direção, né? A direção até tenta consertar algumas coisas, algumas é bem sucedida, outras nem tanto, o texto aqui é muito ruim, as atuações no geral são muito ruins, e para quem gosta do Leon dos jogos, que é um personagem que eu gosto bastante, aqui no filme o Leon é patético. É a palavra que pode definir. Tudo que a Claire é bem adaptada, digamos assim, a Caia Scodelario faz um bom trabalho, o Leon é ridículo e aí antes até da atuação passa pelo roteiro, as escolhas do personagem, que é um personagem estúpido, o que o Leon nunca foi nos jogos, mas aí pode ser chatice minha também, porque eu joguei os jogos, quero que seja igual, mas o personagem também não funciona dentro de si mesmo aqui no filme, ele é só um personagem estúpido que tá lá, porque sim, porque ele é o Leon e tem que ter o Leon. É isso. Então acaba sendo meio frustrante o Raccoon City. Acho que vai ser frustrante tanto para quem jogou os jogos, como para quem não jogou. Quem não jogou, acho que não é uma frustração, mas é mais uma falta de entendimento de muita coisa. Então, assim, Resident Evil é mais uma franquia de videogames muito interessante que não se consegue adaptar para os cinemas. Eu fico até com medo porque tem Uncharted vindo por aí, que também é da Sony. Uncharted também é um dos meus jogos favoritos, talvez o meu jogo favorito, e eu já fico com medo, porque todas as adaptações de videogame, a maioria delas da Sony, não tem funcionado. Então, por hoje é isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não, se vocês já jogaram Resident Evil e qual foi a sua relação com o filme, a sua relação com os jogos, ou se você não jogou, se você ficou meio perdido com muita coisa aqui também. Comentem tudo isso aqui embaixo, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e também dá uma olhada no nosso clube de membros. A gente faz uma reunião todo mês, vocês escolhem os filmes, a gente bate papo muito legal, consegue essa aproximação que é sempre muito divertido. Também no primeiro comentário fixado aqui embaixo tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.